O apologeta João Oliveira, né? Ele bate na tecla que Pedro era Petrus, que significa pedrinha, pedregulho, né? Ele afirma que Pedro não era pedra sobre qual Jesus edificou a igreja. Mas eu vou mostrar tanto no original do Novo Testamento grego como na própria Bíblia protestante que Pedro é chamado no Evangelho de João de Cefas ou Kepas, né? Que vem de Kepá, do aramaico rocha, rocha, e não pedrinha ou pedregulho, né? Que vem também do hebraico. Então eu vou mostrar no Novo Testamento grego e na própria Bíblia protestante que João e Paulo chama Simão de Cefas. E o João Oliveira afirma que Cefas é uma tradução que sobreveio séculos depois de Cristo. Ele mesmo desconhece a própria Bíblia, né? Parece que ele não estuda a Bíblia. Mas João e Paulo afirmam que Jesus deu ao apóstolo Simão o nome de Cefas, Kepas, né? Kepa, rocha. A própria versão da Bíblia Peshitta diz: Tu és rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, né? Então, o Novo Testamento grego traz Petrus e traz também Kepas, que na forma latina é Cefas. Então, aqui é o Novo Testamento grego. Vamos lá no Evangelho de João. Veja aqui, né? Aqui, Jesus diz exatamente aqui, aqui é o grego, né? Mas Jesus diz: Tu, Simão, filho de João, tu serás chamado Kepas, do aramaico Kepa e do hebraico Kepa também, rocha ou pedra. Aqui está a forma, aqui, ó, Kepas. Kepas. Então, o Evangelho de João no grego traz o termo Kepas, rocha, que representa Pedro. Veja aqui, que é o Novo Testamento no grego. Aí temos aqui, né, o Evangelho de João, né, capítulo 1, versículo 42. E o levou Jesus, olhando Jesus para ele, disse: Tu és Simão, o filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro, né, representando Pedro. Mas aqui a própria Bíblia protestante traz o termo tanto Petrus como Cefas, do grego Kepas, né? Kepas é a versão grega de Kepá, que no aramaico e no hebraico é rocha, e não pedrinha ou pedregulha. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 12, refiro-me de fato a cada um de vós. Eu sou de Paulo, e eu de Apolo, e eu de Cefas. Paulo, usando o termo latinizado do aramaico kepa, rocha, pedra. E o Juan Oliveira afirma que Pedro era Petrus e acabou, né? E não era mais nada, né? Mas parece que ele não lê a Bíblia, né? Nem a Bíblia protestante traduzida para português, nem o original grego, né? Onde está o termo kepas, que foi usado muito antes do Evangelho de Mateus a ser escrito, né? 1 Coríntios foi escrito lá pelo ano 55 e Mateus foi escrito lá pelo ano 70, 90. Então apóstolo Paulo e o evangelista João, sendo judeus, eles conheciam bem o aramaico. E o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 42, onde Jesus chama Simão de Kepa, Kepas, Cefas, rocha,
tu é rocha, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja. Os pais da igreja, São Cipriano e São João Crisóstomos, afirmam que Jesus edificou, fundou, construiu a igreja sobre Pedro, a pedra, sobre a pedra da confissão de Pedro, São João Crisóstomos. O teólogo James Hastings, teólogo protestante também, que Pedro é a rocha sobre a qual Jesus edificou a igreja. Aqui do 1 Coríntios 3, 22, seja Paulo, Apolo, seja Cefas, Kepas. Então, o João Oliveira, ele não, parece que não leu, ele aprendeu errado e continua ensinando errado. Isso se chama patota, né? E também existe o termo sofista. O João Oliveira, assim como o Banzoli, usa o termo sofismo, né? Que é uma filosofia de ensinar os outros a própria opinião, né? Mas parece que o João Oliveira ele desconhece tanto a Bíblia como as obras dos pais da igreja, como os dicionários bíblicos, como os léxicos, né? E ele cita léxicos, os maiores léxicos do mundo, mas cita as versões em português, mas ele esquece do léxico grego inglês, grego espanhol, né, do Novo Testamento. Então, assim como o grego, o original, né, o Novo Testamento grego traz Petrus, que é a forma grega, e traz também Kepas, que é a forma grega de Kepa, a forma latina é Cefas, rocha, rocha, rocha. Então, o João Oliveira desconhece a própria Bíblia protestante e o Novo Testamento grego. Ele bate na tecla e ensina errado que Pedro é só Petrus e mais nada, que Cefas é uma tradução que sobreveio depois de Cristo. Mas de onde ele tirou isso? Da onde ele tirou? Ou da cabeça ou aprendeu errado, né? Porque a própria Bíblia traz o termo Cefas, Kepas, que é a forma grega de Kepa.